Opa! Eu entrei, Tá, eu entrei pelo meu Instagram, Geraldo Prado. isso. Tenta tirar o chapéu e melhorar aí o posicionamento. Isso, que tá um pouco escuro onde você tá. Isso, você. O chapéu E ficou muito careca. tem problema não. Você fica mais bonito sem chapéu, Geraldo. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Isso. Eu tô gostando de ficar debaixo da luz. É que a luz aqui é muito ruim. É o melhor lugar, mas é muito ruim. Isso, mas a gente vai bater um papo assim mesmo. Você tá vendo todo o seu rosto, não tá? Tá meio escuro, né? Tá. Tenta, enquanto eu vou dando as boas. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia em radioconectados.com.br. Você pode também acompanhar a gente nas plataformas digitais, no YouTube e estamos também no Spotify, assim como no Castbox também. Claro que tem um site exclusivo do programa, onde você acompanha todas as nossas entrevistas e os nossos colunistas, que é paiaianaconectados.com.br. Enquanto isso, esse período de quarentena, a gente vai apresentando aqui no Instagram as nossas entrevistas, né? Hoje, 9/6/2020, chegamos à edição de número 76. 75 convidados já passaram por aqui falando comigo nesse período de quarentena. Pessoas importantes, pessoas que sabem e têm o que falar. E hoje não é diferente. O cara que está aqui comigo hoje, eu digo sempre o seguinte: se nas últimas décadas, pelo menos a cada década, tivesse nascido um dele, o mundo seria melhor. Ele é professor, historiador e criou no sertão baiano a maior biblioteca comunitária do mundo. Seja bem-vindo, Geraldo Prado. Que honra tê-lo por aqui. Obrigado, Silvio. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater essa bola aqui, vamos falar do tema que você pediu aí e vamos dar mais essa colaboração aqui, né, para discutir com os ouvintes essa questão que você colocou, né, para discutir, que é uma questão bastante ampla, né, que é sobre a força, né, da importância do livro e da leitura na formação do brasileiro. É uma coisa, é um tema muito amplo, né, é importante, né, para a gente tratar em 50 minutos. Isso aqui dá um curso de pós-graduação, mas vamos fazer aqui assim. Então, para começar, Geraldo, acredito que a curiosidade também de muitos, né? Qual foi o primeiro livro que você leu, Geraldo? Olha, o primeiro livro que eu li, fora daqueles livros, daquelas cartilhas do primário, né? Mas o primeiro livro que eu li que tinha mais um formato de ficção mesmo, foi um livro que eu ganhei de uma professora aqui, Dona Maria José Costa, né? Eu ganhei 2 livros, uma da Maria José Costa e outra da mãe da Ivete Sangalo. Mas o que me agradou mais foi da Maria José Costa, e foi um livro chamado Através do Brasil. Um livro que foi escrito pelo então poeta Olavo Bilac, em parceria com o sociólogo sergipano Manuel Bonfim, que era aqui de Lagarto, porém radicado em São Paulo, né? Esse Através do Brasil, para mim, foi um livro assim, mais importante que marcou minha vida. O outro, da professora Ivete Sangalo, foi um livro também de ficção, mas era coisa mais misturada com ficção árabe, né? Que foi Na Sombra do Arco-Íris, de um professor de matemática do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, que eu nem sabia que existia esse colégio na época, né? Que chama Na Sombra do Arco-Íris. São ficções, fábulas árabes, né? Que ele escrevia, o pseudônimo dele era Malbataan, o nome dele era Júlio César de Mello. E ele gostava muito da cultura árabe, ele só escreveu livros com fábula árabe. Era autor do livro O Homem que Calculava, né? Ele é autor esse é o livro clássico dele, O Homem que Calculava. O outro livro clássico dele é Maktub, né? Estava escrito, né, traduzindo. E teve esse papel, ele. Sim. Conclua. Então, já o livro Através do Brasil é um livro de história mesmo, né? de narrativas, né? Sobre o Brasil,
Eu vou tentar sintetizar rapidinho o que é o livro, né? Qual é a história do livro, né? Contada por estes dois autores, um sociólogo, né, que é o Manuel Bonfim, é famoso já na época, e outro poeta que era chamado o príncipe do poeta daquela época, do começo do século passado, né? A história é o seguinte, em Pernambuco tem o segundo colégio criado no Brasil, que é o Ginásio Pernambucano, foi criado em 1923. E lá tem internato, né? É público, mas tem internato, né? Foi um colégio criado para educar os filhos da elite, né? Canavieira, né? Administração das fazendas canavieiras, das usinas de Pernambuco. Esse colégio, né, ficou famoso, ainda é famoso, é um grande colégio que tem lá em Recife, né, um quarteirão inteiro, um colégio muito bonito, né? E a história se passa aí. Era um engenheiro, né, de estradas de ferro, né, gaúcho, né, que estava trabalhando na construção da estrada de ferro de Juazeiro a Lagoinhas, na Bahia, e ele residia em Recife, assim quanto o livro. Ele tinha 2 filhos, ele ficou viúvo, internou os filhos no ginásio de Alagoinhas e ele foi trabalhar. Numa certa feita, o menino mais velho entra na portaria do colégio e vê um jornal, que ele chama de Gazeta, e lê uma história que o pai dele tinha morrido, né? Mas que tinha deixado um endereço para quem quisesse saber dele, mais informações, procurasse um comerciante de tecido na Cidade Baixa, em Salvador, número tal, era Praça Marechal Deodoro, o número não me lembro, né? Que esse comerciante era amigo dele e sabia, né, do destino que daria para o filho. Daí esse filho mais velho, assim, com 11, 12 anos, pegou aquela notícia, chamou o filho mais novo, que era menor, né, o irmão mais novo, e falou, vamos procurar nossos pais. Aí pegaram a mochilinha e saíram andando para o Recife até a estação de trem. E lá pegaram o trem destino a Petrolina. No caminho, encontraram um rapaz negro, né, que incorporou-se, gostou das crianças e foi cuidando das crianças, né? Sim. Aí foram até Petrolina, atravessaram, né, o rio, era ponte móvel, sem dúvida, ainda, em 1900, 1910, e pegaram o trem, né, para Salvador, né? E chegando em Salvador, o rapaz negro era um guia, né? Ele assumiu, né? Ele trabalhava para conseguir dinheiro para comprar para as crianças, né? Aí foi até a casa do comerciante, na Cidade de Baixo, encontrou o comerciante, falou com o comerciante aceitou as 2 crianças, porém falou pro cara, pro rapaz, né, pro negro, as crianças vão ficar comigo, eu vou dar o destino. Eu vou dar um dinheirinho para voltar e ir para a Amazônia. Era a época da febre amarela na Amazônia. Sim. Né? Aí o rapaz, o negro, né, pobre, que cuidou dos meninos até Salvador, voltou para a Amazônia, lá ele morre, né, na peste negra da Amazônia, na febre amarela da Amazônia. Sim. E os meninos seguem viagem, né? Esse comerciante, ele pega os meninos e bota no vapor, manda para o Rio de Janeiro com a carta, né? Para um amigo dele do Rio de Janeiro, conduzir esses meninos para Porto Alegre, para a família dos pais, né? Eles tinham contato, esse comerciante, né? Aí, os meninos chegam no cais do porto, o rapaz, o senhor do Rio de Janeiro vai encontrá-lo, aí sai do Rio de Janeiro, né? Aí descreve o automóvel, aquele automóvel daquela época, automóvel, né, Ford, aqueles antigos, como é que é, Ford Bigode, né? E esse senhor sai andando, explicando, mostrando, né, as belezas do Rio de Janeiro. Não existia Corcovado, era só o morro, né? E o Pão de Açúcar também era só o morro. E mostra a cidade do Rio de Janeiro, depois, né, de uma semana, né, com as crianças lá no Rio de Janeiro, ele passa um telegrama para a família em Porto Alegre e embarca as crianças, né, no vapor, né, do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre as crianças recebidas pela família. E no meio dessa história da família, né, o pai não tinha morrido coisa nenhuma, o pai tinha viajado, né, da Estrada de Ferro, foi embora para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, e deixou as crianças
largada aí, né? Aqui. E as crianças fez esse itinerário, essa coisa de herói, né? Atravessando, né? Até chegar no Rio de Janeiro, e chegou lá, o fim termina com alegria, né? Paz, amor, cantiga e tal, né? O coitado do negro se lasca, né? Vai lá para o Rio. Exatamente. É isso mesmo. Geraldo, qual a importância você dá ao livro e à leitura na tua vida? Para mim, particularmente, o livro e a leitura foi muito importante. Eu começando por esses 2 livros, né? Mais a literatura de cordel aqui, que foi muito bom para mim também. Até porque meu pai, quando eu estava doente, né? Uhum. Eu tinha uns 10 anos, 11 anos, eu comecei a estudar, a me alfabetizar com 10 anos, né? Tinha uns 12 anos, meu pai chamava na cama para eu ler para ele, né? Literatura de cordel, que meu pai era analfabeto. E essas leituras foram muito boas para mim. Para mim, eu considero a leitura e o livro fundamental para o meu sucesso na vida. Se é que eu tenho sucesso, eu acho que tive. Eu acho que o livro e a leitura é fundamental, né? Uma leitura, não qualquer leitura, mas uma leitura mais reflexiva, uma leitura crítica, é fundamental para o homem, para o cidadão se formar, ver a vida, né? Interpretar. A literatura de ficção é muito importante, né, para abrir a cabeça das pessoas. Não é só a leitura da sociologia, da história, da geografia, mas a leitura da ficção, o livro, romances bons, né? Dá um tempinho aí que eu vou pegar uma água que a boca ficou seca. Vai lá. Enquanto isso, eu vou falando o nome do pessoal que já está por aqui, você vai pegar uns caroços de água aí, ó. Peço Darlan Zur que está por aqui, Pena Seixas, por aqui também. Tiago Macedo, grande abraço. Quem mais está por aqui? Patrícia, Amanda. Quem mais aqui? O Ali Castro, de Vitória da Conquista. Ramon Ramos está por aqui também. O Tiago, parabéns, Geraldo, pela iniciativa da biblioteca. Muito obrigado. Camilinha, 14. Sara Lima Ramos, Berguinho. Todo mundo por aqui. Mandem sua... PSCOB. Eu não sei o nome, tá só a abreviação. Boa noite, grande abraço, mande perguntas. Tá tomando uns caroços de água aí, Geraldo? Tô, já podemos voltar. A boca já não está mais seca, não. Pronto. Então vamos lá. O Seixas está aí. Pena Seixas está acompanhando a gente. Pena Seixas e Darlan Pois Zur, eu que não, tá por aqui. ele não conheço, eu não lembro mais porque ele saiu daqui, era menino. Sim. Eu lembro dele quando eu ia nos Correios, pegar algumas correspondências, e lá no Correio, com a dona Adelita, né? Isso. A dona Adelita, ela recebia aqueles folhetos que mandavam, né? Pelos Correios, para as pessoas, de propaganda. E eu lembro que eu peguei nos Correios com ela, lá embaixo, perto da casa de Pedro Puro, uns formulários, né? Que era para curso de técnico, de rádio. Sim. E eu comecei a fazer por correspondência esse curso. Não consegui montar nenhum rádio. Conseguiu desmontar? Consegui desmontar, mas não conseguia, sobrava peça. Né? Pronto. E outro curso que eu comecei pegando os folhetos lá no Correios da dona Adelita, foi as propagandas do Instituto Universal Brasileiro, que tinha propaganda para fazer um ginásio. Olha, eu tinha terminado o curso primário, estava doido para fazer um ginásio, não tinha dinheiro para estudar em Alagoinhas, que era o ginásio mais perto que tinha, Nova Açores não tinha. Eu comecei a fazer o curso de Madureira. Também não terminei, fui terminar em São Paulo. Mas foi um contato muito bom. Se a dona Adelita estiver viva ainda, não sei se ela vai lembrar de mim, eu mando um abração para ela também. O Pena Seixas está acompanhando a gente aqui, já se emocionou aqui você contando isso, e eu mando um abraço para ele, porque ele teve um pequeno acidente doméstico, mas está se recuperando aí. Precisamos do Pena Seixas vivo e com saúde, Pena. Grande abraço aí. Ô, Geraldo, para um país que não tem muito o hábito da leitura, e sendo que a leitura é importante e fundamental, como é que despertar o interesse pela leitura
nas crianças, na juventude? Quais são aí os artifícios para isso, você como professor? Olha, tem muitos instrumentos para isso. Primeiro é o livro. Primeiro é o hábito da leitura desde criança, né? Livrinhos infantis. Cria-se o hábito, né? Ela vai acostumando. Mesmo que os pais sejam analfabetos, não há problema. Isso aí não há problema, porque o analfabetismo foi a consequência do processo de ocupação do país, né? Não tem, a pessoa que é analfabeta não tem culpa nenhuma de ser analfabeto, foi falta de condições de se alfabetizar, né? Mas ele pode ter sensibilidade de fazer com que seus filhos não sejam analfabetos. Eu lembro que meu pai dizia, eu era menino, ele dizia para a gente, ele era analfabeto, né? Ele e minha mãe também. Como a maioria daquelas pessoas mais idosas aqui, os seus parentes aqui também eram, né? Mas eu lembro que meu pai falava, eu não tenho nada, nenhuma riqueza para deixar para os meus filhos, ele só tinha 2 rocinhas, né? Uhum. Mas eu quero deixar, pelo menos, a educação. A educação para ele era, no mínimo, um ensino primário, né? E ele morreu, deixou todos nós com o ensino primário. Então, ele morreu feliz porque ele deixou isso aí. Os meus irmãos não foram à frente. Minha irmã ainda começou a dar aula aqui, eu comecei a me alfabetizar com ela. A primeira escola particular que teve aqui na região do Brejo foi dela, depois seguiram outras. De Neinha de São Pitisco, de Zé Tom, né? O pessoal mangava dela e chamava Maria Bonita, né? Mas era uma boa professora. Ela batia um pouco, né? Mas era em prol da aprendizagem das crianças, né? Mas minha irmã também dava castigo. Mas ela deu esta formação para nós, né? Muita gente aqui da nossa região passou pela escola da minha irmã. E a partir do 2º ano foi quando criaram a escola pública aqui. Não sei se você pegou ainda o grupo escolar lá de cima do 107, né? A escola ainda não, entendeu? A escola não peguei mais não lá. Eu já estudei aí no Paraiá, entendeu? Foi depois que um prefeito daqui derrubou lá, né? Que era a briga política com outro chefe político daqui. Ele, para se vingar, derrubou. Ficou uns tempos sem ter escola, até que o outro prefeito entrou e construiu essa escola, que foi muito importante aqui para o povoado. E é importante. Agora está meio caído, mas é importante. Mas é isso, eu acho que é importante o hábito da leitura. É fundamental o hábito da leitura. Independente se a pessoa é analfabeta ou não, se ela tiver sensibilidade, né, e respeitar o direito da criança, que a leitura também é um direito da criança. A criança tem seus direitos assegurados. Né? Claro. Então, eu acho que estimula muito. A criança que aprende a ler, gosta de ler quando criança, ele vai crescer gostando de ler. Não é celular, não é computador, não é nada disso que vai tirar a vontade de ler. É claro que facilita, essa praga aqui é um facilitador para todos nós, né? Claro. Mas o livro tem um feitiço, né? O livro atrai, né? O livro tem aquelas histórias. O fato de você ler um livro é um hábito, né? Torna-se um hábito, né? E a curiosidade, você está lendo uma página, né? Você quer saber o que é que tem na outra. Quer saber o que é que tem na outra. E assim sucessivamente. É curiosidade, vai despertando. E isso altera a cognição da pessoa, né? Sim. Agora, Geraldo, você falou aí, por exemplo, em muita gente que às vezes os pais são analfabetos, por mais que, por exemplo, incentive a pessoa a estudar, de repente não conhece ali as técnicas e não tem um conhecimento mais aprofundado sobre o incentivo da leitura, sobre o incentivo de grandes clássicos da literatura. E aí eu te pergunto, por exemplo, eu até cito uma frase da Ana Maria Machado, que ela diz que para pegar o gosto pela leitura, falta, de repente, alguém que desperte esse interesse. E aí eu vou chegar onde? No professor. Qual é a responsabilidade que o professor tem para fomentar a leitura? E, necessariamente, um professor, ele tem que também ter os hábitos da leitura? Olha, eu acho que para o professor, o principal é ele ter o hábito da leitura. Ele tendo o hábito da leitura, ele desenvolve a habilidade, né, de manejar a leitura e de trabalhar com os alunos.
o professor tem, antes de tudo, que ter a preocupação e o compromisso com a leitura dele, com a formação dele. O professor não pode ficar pensando que vai fazer um curso de especialização somente para ganhar pontos no certificado que ele recebe, para ter um aumentozinho no salário, né? Um aumento significante. Né? Esse aumentozinho que ele tem, se ele não tiver conteúdo, né? O processo de ensino-aprendizagem dele continua o mesmo, não vai alterar nada. Então, se ele tiver interesse de ler, se ele tiver esforço, tem muitos que têm, tem uma grande parte que não tem. Se ele não tiver esse hábito da leitura, esse interesse da leitura, esse gosto de trabalhar com a criança, porque tem gosto, criança não é fácil, né? Mas tem que respeitar os direitos das crianças. Tem que respeitar, tem que ter interesse. Hein? O Antônio Mário diz aqui, Geraldo, o prédio do 107, onde fica a Arena 107, que eu acho injustiça aquele campo não ter sido sede da Copa do Mundo, o prédio do 107, antes de ser derrubado, teve um morador que foi difícil ser retirado de lá. Parece que se chamava aí Compra Tudo. Porque, na realidade, tiraram as professoras de lá. Eu acho que a última professora de lá foi a professora, não sei se foi a professora Lila, né? Não lembro que eu não estava mais aqui, mas tiraram a professora de lá, né? E deixaram sem ninguém. É claro, num país como o nosso, cheio de pessoas, né, que tem problema de habitação, encontram espaço. É a mesma coisa da cadeia aqui, onde hoje é um posto de saúde. A cadeia que foi construída, o Antônio Mário sabe disso, acompanhou disso aqui, e nunca foi utilizada a cadeia aqui. A nossa amigana daqui, a Crivella, Cravella, né? Minha prima, viu? Cuidado, fale mal não. Sua prima. Eu gosto muito da Cravella. Ela entrou ali e ficou ali. Ela não tinha casa, ali estava desocupado, ficou lá muitos anos, né? Morando lá. Era a casa dela. E ela tinha direito. Como todo mundo tem direito à habitação, é lei, né? Antônio Mário disse que foi a professora Terezinha que casou com Raimundo de Agemiro. É verdade. Foi Terezinha, a última professora de lá. Depois ela veio para cá, porque o Raimundo morava aqui embaixo, lá perto da casa de Pitisco, né? Eles foram morar ali. Foi Terezinha de Raimundo, né? Já falecida, né? Isso, exatamente. Agora, Geraldo, você acha que o professor lê pouco? Lê. Muito pouco. Com raras exceções. Tem professores que é maluco, passa a vida lendo, né? Mas, de modo geral, o professor lê pouco e desinteressado. O professor no Brasil é muito desinteressado da sua atividade, de modo geral. Na universidade é um pouco mais, né? já melhora um pouco, já muda um pouco. Mesmo assim, ainda tem muita carência, né, do professor universitário. Se você pegar a universidade pública boa, como a UFBA, né, ou mesmo a UNEB de Paraguaiana, que é muito boa, a Feira de Santana, a Universidade do Oeste Baiano, ali, como é que chama aquela cidade? Vitória da Conquista. Né? Vitória da Conquista. Essas universidades, a USP, né, a Unicamp, essas grandes universidades, o professor tem um empenho, tem um gosto pela leitura. Né? Se você pegar as universidades privadas, né, aí não tem. Não tem. Eu trabalhei nas duas. Aí eu trabalhei nas duas. E eu falo com conhecimento. Agora, Geraldo, professor da universidade. Você, por ter trabalhado em universidades, você acha que o debate sobre literatura acadêmico sempre existe, continuará existindo, mas por que ele não chega nos grotões aí da vida? Sempre existiu, mais forte do que existe hoje, né? As universidades, os debates acadêmicos, os debates literários, foram debates feitos, né, dentro da universidade, né? Sempre foram feitos no âmbito da universidade. Isso desde quando começaram as universidades aqui, em 1920, foi a primeira universidade constituída no Rio de Janeiro, em função da visita de um rei da Bélgica, né, que vinha ao Brasil, que era a independência, em 22, aniversário da independência, as pessoas saíram às pressas e construíram uma universidade correndo. Mas foi bom, porque aí começou a ter a atividade universitária e também os debates acadêmicos e literários dentro da universidade.
E continuou tendo. Até hoje ainda tem, com menos frequência. Na universidade pública, nas universidades privadas, exceto as católicas, a católica não é privada, a católica pertence a Deus, né? É da igreja. Uhum. Não tem patrão, né? Agora, essas corporações aí não têm interesse. O interesse da corporação é numa acumulação do capital, né? É ganhar o dinheiro, é faturar. Ela não está se ligando se está dando formação acadêmica, intelectual, né, profissional, boa ou má. Né? A maioria delas. Tem algumas que são razoáveis. Então, isso sempre aconteceu. A segunda parte da tua pergunta é porque eles não chegam nos rincões. Não chega mesmo. Por quê? Porque os rincões não chegam na universidade. E é um erro da universidade, até que foi aberta na minha época, lá dos anos 60 de antes. Nós trabalhávamos na USP e na Unicamp, em algumas universidades mais abertas, tinha uma tentativa de inserir, né, trabalhos na universidade. A gente fazia alguns trabalhos de extensão, né? Na parte de extensão cultural, a gente entrava nas universidades, nas comunidades. Eu cansei de fazer, inclusive, alfabetização de adultos em periferias aí de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, em Mogi das Cruzes, né? Em São João Clímaco, no Roxidale, né? Uhum. A gente também tem outra... Roxidale lá em Osasco, né? E a gente corria, a gente fazia isso, né? Nós fazíamos isso e enfrentávamos um problema sério, era o problema da polícia, porque a polícia tinha aquilo como uma atividade subversiva, nós estávamos no meio da ditadura militar, né? E a gente corria o risco de entrar em cana também. A polícia cercar e botar a gente em cana, porque não podia fazer aquele tipo de trabalho, né, para o povão, porque o povão teria que manter-se ignorante. Como todo regime de exceção, regime autoritário, não quer que o povo tenha instrução, né? E nem a classe dominante brasileira nunca quis, desde do período colonial até hoje, que o povo tenha instrução. Isso é uma característica mais forte no Brasil do que em qualquer outro país da América Latina. Agora, você acha, Geraldo, que há uma certa, entre aspas aqui, elite literária? O que eu quero dizer com isso? O linguajar um tanto quanto hermético, que, por exemplo, o cidadão que mora nesses rincões que estamos falando terá muita dificuldade de entender? Você diz em qual área do conhecimento você diz? Por exemplo, nós temos grandes escritores que escreveram clássicos. Aí a gente pode falar de Guimarães Rosa, a gente pode falar de Graciliano Ramos, são grandes nomes, assim como os outros. Os Sertões, por exemplo, de Euclides da Cunha, é um clássico, mas é um livro também de difícil leitura. Você acha que há uma elite que escreve, por exemplo, com um linguajar que o cidadão comum, que é aquele que quer pegar gosto pela leitura, ele só vai conseguir ler os grandes clássicos quando ele estiver na universidade, quando ele tiver um nível de conhecimento muito melhor? Eu acho que quando tiver num nível de conhecimento muito melhor. Existe isso, sim. Existem vários escritores com essa linguagem hermética, né? O Sertão é um exemplo clássico, né? Agora mesmo eu estava relendo os Sertões aqui, até ver... para encontrar aqui o episódio sobre a Natuba, né? Eu estava vendo, a linguagem do Euclides da Cunha, que era um jornalista, engenheiro, é uma coisa que você tem que ler, um romance tem que ler com um dicionário do lado, né? É uma linguagem muito hermética. O Graciliano Ramos, não, ele tem uma linguagem direta, ele tem uma linguagem fácil de ser compreendida, de ser entendida. O que ele tem, outra coisa dele é a complexidade do tema que ele trata, né? Porque ele vai tratar dos temas das pessoas subordinadas, né? Das camadas subordinadas, como o caso de Vidas Secas, né? Um pouco o caso de São Bernardo e outros livros dele também, né? Mas ele não tem uma linguagem difícil, é uma linguagem que é fácil, é mais fácil você trabalhar, principalmente para nós nordestinos. Nós temos uma facilidade maior para entender uma linguagem do Graciliano Ramos, na minha opinião e na minha experiência, né? O Machado de Assis, alguns livros dele,
são difíceis para compreensão e são polêmicos, né? Porque o Machado de Assis, né, tem um perfil, né, inclusive de fazer romance psicológico, né, muito forte, né? E ele é um homem que veio da base, ele nunca teve uma universidade. Ele é aquele autodidata por excelência e que foi um gênio, né, da literatura brasileira. Agora mesmo, o livro dele, Memória Póstuma de Brás Cubas, recebeu 3 traduções novas em língua diferente, né? Quer dizer, em língua diferente já existiam as traduções, mas umas novas traduções, né? Saiu uma em dinamarquês, agora traduzida pela minha ex-mulher, né? Que está fazendo sucesso lá na Dinamarca. Saiu uma no México, né? Traduzida por uma moça de São Paulo, quer dizer, a família é de São Paulo, mas ela se criou no México. E uma outra que é um país que eu não lembro, daqueles países ali da Europa, né? Saiu uma matéria na Folha semana passada sobre essas traduções, né? E está fazendo sucesso lá. Aqui o Machado de Assis, essa história, Memória Póstuma de Brás Cubas, que é uma história muito interessante, mas não é uma história fácil para a pessoa que não tem leitura profunda. Aí é o hábito da leitura, normalmente, que eu volto a falar. Pode ser, por exemplo, Machado de Assis, em alguns romances dele, como Memória Póstuma e Dom Casmurro, ele tem polêmica dentro da universidade, que é o centro onde você discute mais a pessoa, né, evolui mais a linguagem. Né? Eu tenho muitas limitações ainda de linguagem que não superei nos meus tempos de universidade. Né? É um processo longo, eu comecei a ler agora o Presidente Negro, de Monteiro Lobato, né? Ele já previa um monte de coisas. A Edna diz aqui, o prazer pela leitura pode ser despertado na infância, a partir da contação de histórias ou da percepção dos pais que leem. Geraldo, a contação de histórias, ela é, para o ensino, por exemplo, das crianças, o principal contribuidor para o gosto da leitura, Geraldo? Você vê dessa forma? Você que é, como todos nós aqui, a maioria nordestinos, que conhece muito bem, principalmente a cordel, contação de história, o folclore, tudo? Eu não diria o principal, mas ele está entre os principais. Ele é muito importante. Foi como eu comecei falando, né? A leitura da criança, que essa moça aí falou, está reforçando. A contação de história é um adendo muito importante. Eu acho que todas as escolas, todas as organizações, como aqui a biblioteca, devia ter uma atividade de contação de história. Por exemplo, imaginou pegar a história, pegar uma senhora aqui, deixa eu ver, que é uma pessoa velha aqui, mais velha do que eu, Pedro Puro. Pega o Pedro Puro para contar as suas histórias, as suas aventuras para um grupo de crianças. Né? Isso é uma prática que se faz muito na cultura oriental. Né? E contar aquelas histórias dele. Né? As histórias, inclusive, assombrosas, de assombrações. Né? As culturas, as fábulas, as histórias de Trancoso, né? As mentiras. As mentiras é muito bom para contar história e desperta o interesse. Uma mentira bem contada, com bom humor, é fantástico para a criançada, né? Se divertir, porque desperta, né? O cérebro, desperta a parte do cérebro. E alimenta a curiosidade. Né? Eu vou falar disso. Eu vou falar disso na entrevista que eu vou fazer na próxima semana com Frank Carvalho, que é aí do Araci. Que é excelente, cara. É muito bom. É muito bom. Ele esteve aqui o ano passado. Tanto o Franco como aquele Itamar Vieira, que escreveu agora um livro excelente chamado... que é contação de história. Então, o Franco também. O romance dele é como se fosse uma contação de história. É muito bonito o romance Chão e Terra. E o Tortarado também, do Itamar Vieira, é fantástico. É colega do Franco, né? Exatamente. Né? Box 62 diz aqui, ela dizendo aqui, Mara, de São Paulo, assistindo com orgulho a live do Geraldo. Ele é o máximo. Muito obrigado. Aí já é amizade. Não vale, né? Não vale, né? Dorival Filho diz o seguinte... Geraldo, na sua opinião, o que o poder público deve fazer para despertar nos alunos da rede pública o interesse pela leitura?
Ah, ele tocou na mosca. Isso aí é muito importante, essa discussão. E é que o poder público não faz, que é instrumentalizar, por exemplo, primeiro a biblioteca. Infelizmente, as nossas bibliotecas públicas, elas teve um momento que tentou recuperar, mas ultimamente elas estão totalmente num- como é que é? Numa crise, nem abrir, abre. Existe aqui nessa região, né, nossa, uma única biblioteca pública municipal que faz um trabalho muito bonito, inclusive de contação de história. Eu não sei se por um estímulo do poder do prefeito ou não, mas pela ação do responsável pela biblioteca, que é a Biblioteca Municipal Marechal Rondon de Olindina, que faz um trabalho de parabéns, de muito bom gosto e de muito estímulo. E a biblioteca dele vive cheia de crianças para contar histórias lendárias, fábulas, etc. Então, Desival, essa parte aí, eu acho que é o X da questão. O poder público, que seja ele federal, estadual ou municipal, ele tem a obrigação número um com a educação. As outras áreas são importantes, mas a educação é número um. Até porque, dentro da estrutura governamental, as maiores verbas que vêm para ministérios, né? A maior verba dos ministérios do governo federal é a verba da educação. Né? E como é que é empregada essa verba? Em vez de ser empregada em coisas burocráticas e construções sem sentido, constrói salas de aula, galpões, e investe em gente, professores e monitores, né, de leitura, em livros, em bibliotecas. Olha, tem um artigo, tem um decreto que é de 2000 e... Foi o decreto do Lula, né, que obriga a ter nos colégios, né, do ensino médio, biblioteca. Todos os colégios têm bibliotecas. Deve ter uma biblioteca dentro do colégio, dentro das escolas do ensino médio. Colégio, o antigo colegial, né? Uhum. Vai nessas escolas, ver qual é que tem bibliotecas para o ensino médio. Quase que nenhuma. Quase que nenhuma. Conversa com as diretoras para ver o que é a opinião das diretoras. No Rio de Janeiro, eu fui convidado para fazer uma avaliação de uma biblioteca destas. Sim. Já existia antes. Né? Já existia uma biblioteca dentro do maior colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro. E o primeiro, o mais antigo, que tem uma média de 1.500 crianças e adolescentes por turno. Né? É enorme. Fica em Copacabana. Uma pessoa me chamou lá para fazer uma avaliação de uma biblioteca que existia, mas que estava fechada há 10 anos. Estava cheio de teia de aranha. Né? Quando eu cheguei lá, a porta da biblioteca, da velha biblioteca, a diretora queria, com esse decreto, né, presidencial, dinamizar aquela biblioteca. Então, ela, através de uma amiga, me chamou para fazer uma avaliação. Eu fui. Cheguei lá, rapaz, a porta da biblioteca estava trancada com corrente e cadeado. Né? Que beleza. Eu pensei que era com teia de aranha, você ficou preso. Não, teia de aranha era dentro, né? Era dentro, estava mais forte que a teia de aranha. Aí ela não sabia onde estava a chave. Mandou eu voltar depois, encontrou a chave e eu entrei lá. A biblioteca, em termos de obras, era boa. Tinha vários nomes da pessoas da literatura carioca, cronistas, né, famosos, jornalistas conhecidos, que estavam lá registrados nos livros que ele pegava. Tinha uma biblioteca de literatura muito bom, Machado de Assis, da Filiano Ramos, todos os clássicos da literatura brasileira estavam lá. Cheio, né, de renda de teia de aranha. De teia de aranha. De teia de aranha. Você colocou isso na... Tem uma história de um ator famoso da Globo, já faleceu, diz que ele estava numa cidade e um repórter foi e perguntou para ele o que ele estava achando da cidade, né? E aí ele respondeu, até agora só vi urubu. Na sua avaliação, você colocou lá, até agora vi muita teia de aranha?
Não, eu fiz o relatório e entreguei para ela, que era para eu fazer o tratamento. Ela nunca mais me chamou. Né? Nunca mais me chamou para ir lá. Né? Nem Ma- sequer pagou aquela ida que eu fui lá. Né? Eu também não tinha problema com o metrô, né? Mas é, tem vários casos, né? Tem vários exa- casos. Você chega lá na biblioteca de Nova Soura e você não tem biblioteca. Tem um rapazinho lá que é muito legal, mas não tem acervo, não tem livros. O garoto é bom, ele tem interesse, mas ele não tem apoio. Precisa o poder público dar apoio. Precisa o poder e, a- público ter compromisso com a leitura. É a e leitura. A aproveitar, leitura é o sentido. e aproveitar dessas pessoas que têm essa vontade, né, Geraldo? E aproveitar essa pessoa que tem essa vontade. O professorado, são poucos professores, me desculpa a categoria, que eu fui da categoria e gosto muito da categoria, mas sempre foi uma briga que eu tive com os professores para essa falta de interesse, né, de estimular a leitura. Tanto a leitura em sala de aula, como a leitura em conjunto, como a leitura através de uma peça, a leitura através de uma encenação, né, de um jogral, né, do coral. Você não tem mais este hábito na rede pública, nem na particular também. Particular é um departamento, mas não tem também. Né? O, Isso o- acabou. a- Parece que é visto assim, como umas coisas pejorativas, coisa do passado. O que é do passado, a memória não tem valor, a memória tem que ser apagada. Exatamente. Antônio Mário diz aqui, Geraldo, movimentos a exemplo do projeto Rondon poderia ajudar esse campo de despertar a leitura, a interpretação, o debate cultural, levar acadêmicos aos grotões, como falamos agora há pouco? Olha, como filosofia, o projeto Rondon até que tinha um fundamento bom. Eu participei do projeto Rondon como alunos, mas nós não conseguimos, porque o projeto Rondon foi um projeto, né, do período da ditadura militar, do seu auge. Né? Então, ele não dava liberdade para a gente discutir, tinha que fazer aquela receita dada pelo projeto Rondon. Nós tivemos um problema de grupo do projeto Rondon, que foi para a comunidade e era vigiada pela polícia. Você não tinha liberdade de fazer. Então, a concepção do projeto Rondon não era ruim. Levar o pessoal, estudante, lá para as periferias ou lá para o Amazônia, né, mas só que não é a leitura não é fazer aquela coisa teleguiada, né? Você tem que ler isso aqui sobre. Se você não fizer, você vai levar uma surra. Né? Uhum. Não é forçar, é ter abertura. Na ditadura militar, nós não tínhamos abertura para discutir isso. A concepção, como eu digo, a concepção era interessante, mas a execução que era ruim, que foi ruim. É tanto que o projeto Rondon acabou e não deixou rastro, não deixou nenhum exemplo positivo. Né? Exatamente. E gastaram muito dinheiro. Pena Seixas te pergunta, qual é a sua opinião sobre Paulo Coelho? Paulo Coelho aí, ele já está chamando a aproximação com Raul Seixas, né? Eu conheci pessoalmente Raul Seixas, assim, rapidamente. Raul Seixas e Paulo Coelho. Eu era boêmio no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então frequentava muitas noites naqueles bares, já tomando chopp e tal. Eu via o Paulo Coelho com o Raul Seixas, né? Uhum. Muito ali naquele restaurante em frente, o Cine Belas Artes, como é o nome daquele restaurante, meu Deus? Que fechou e reabriu, né? Vi muitas vezes. Em relação à literatura do Paulo Coelho, não é uma literatura de primeira. Eu, por exemplo, não me agrada a literatura, com um ou outro livro dele. Né? Mas eu sei que o Paulo Coelho não é um cara mal intencionado, não. Ele tem uns bons trabalhos, ele tem umas boas ideias. O Paulo Coelho, ele tem uma coisa que ninguém fala, mas eu fiquei sabendo, que é ele que financia. É um projeto que tem no Rio de Janeiro, parece que foi na casa onde ele nasceu, né? Que é um centro cultural na favela Pavão Pavãozinho, que ele mantém. E lá se realiza bons trabalhos, né, de leitura, uma boa biblioteca. Eu não sei, eu acho que é a mulher dele que tem alguma coisa a ver com pintura, que ela atua lá dentro. Então faz um trabalho social que é muito bonito, que é muito legal. Quanto à literatura dele, né,
não é a literatura assim, principal, Sim, não é a grande literatura, mas é uma literatura entendi, entendi. razoável, né? Ah, o pessoal da livraria Universo Psi. Mestre Geraldo, Você conhece? abraço aqui dos amigos da livraria. Dando um abraço. A Estou com cantora saudade, estou muito de Leu, saudade dele. Quero ir lá é, comprar livro. cantora Tati Vidal também aqui com a gente. Grande abraço. A Gilda Gama diz, bem lembrado, a Biblioteca de Olindina é dada como um exemplo em todo o Brasil. Ah, O Darlan Zurk, conhece? Geraldo. Darlan? Ele diz Darlan, aqui, aquele alemão, o ele, alemão da melancia. diz ele que está em quarentena há 5 anos. Ele diz aqui o seguinte: saudações para os dois paiaienses que não queriam ser da melancia. Verdade, Alan, não queriam. O seu sonho quer ser do Paiá. Geraldão, você está acompanhando a crise na Livraria Cultura e da Saraiva e vê alguma saída? Estou. Ali tem dois aspectos. Um é o comercial, né? Porque os donos das livrarias também, desses grandes monopólios aí, como a Livraria Saraiva, a Martins Fontes também não é diferente, mas não está em crise por enquanto, a Martins Fontes. Mas eles não estão preocupados com o livro no sentido de objeto da leitura, eles estão com o livro como mercadoria. É o caso da Saraiva, né? Que é uma loja comercial igual a qualquer outra loja. O livro é um objeto de comércio igual a qualquer outra coisa, não tem diferença nenhuma, né? Não existe, por exemplo, e na cultura também. Na cultura ainda era um pouco mais aberto, porque a cultura ainda tinha aquele hábito, herdou aquele hábito que era da senhora lá, da fundadora dela, onde tinha uma lojinha pequena, que ela reunia algumas pessoas para conversar no sábado, fazer um café literário lá tal, né? E a cultura, mesmo nesse momento assim, de amplitude, de amplidão dela, né, no comércio, de ocupar o conjunto nacional quase que inteiro, né, ela fazia algumas coisas, alguns eventos lá muito bons, né, mas ela também tem esse lado, né, do comércio. Né, é lamentável, né, que isso aconteça. Olha, comparando, agora você falou da cultura, dessas duas coisas. Quando eu estive na Argentina, uns 4 anos atrás, eu já tive umas 4 vezes. Argentina, Buenos Aires, é a cidade que eu conheço que tem mais livraria, que eu acho que até mais do que em Paris. Né? E as livrarias da Argentina não são as livrarias pequenininhas, como por exemplo, a Martins Fontes, ali da Paulista, com a Brigadeiro. É quase que um quarteirão. Como é que chama aquela livraria que tem na Argentina, na rua? Pô, tô com Alzheimer. É na calle Florida. Ateneu. Ateneu era um cinema, um clube, né? Virou uma livraria, é enorme. As pessoas vão lá, os argentinos vão lá, aqueles que não têm condições, eles vão lá, sentam e lê o livro inteirinho lá dentro. Né? E o funcionário não bota ele para fora. Aqui, se você entrar na livraria, sai a tapa, né? Se você entrar na livraria e não comprar, acha que você quer roubar já, entendeu? O pessoal da Livraria Universo diz aqui: já cansei de ouvir relato de aluno falando que o professor não indica um livro para ler, porque o aluno não tem dinheiro para comprar livro. Como se não houvesse o interesse de levar adiante o debate, né? Exatamente. Essa é uma livraria pequena dentro da universidade, mas esses meninos aí são todos jovens, né? O primeiro dono da livraria, o Divanildo, né? Eu conheci, era um cearensezinho que chegou, botou uma lojinha lá dentro, foi evoluindo, cresceu e passou um centro de referência. A gente se encontrava lá para discutir. Esses meninos são muito bons, né? Hoje eu estava conversando com o dele, o Miguel, não sei se o Miguel está aí, que ele mandou até um comunicado, né? Falando dessa coisa aí das livrarias, né? Da compra de livros, né? Porque no Rio de Janeiro os livros estão jogados na rua. Né? Os caras não vendem, os camelôs têm livro a 50 centavos, não vendem, ninguém quer.
né? E não são livros ruins, não. Né? O Polo Mulher diz aqui, Riviera é o nome do bar em frente ao Belas Ah, Artes. a Riviera aquele bar foi ótimo, aquele foi um grande centro da boemia lá, né? Geraldo, quais são os livros que você, principalmente da literatura brasileira, que você recomenda assim, como incentivo à leitura, para trabalhos que desperte esse interesse? Olha, atualmente, vou ver se eu me lembro, que atualmente a memória da meio ruim. Mas além dos clássicos, eu acho que Machado de Assis é fundamental todo brasileiro ler, né? É fundamental trabalhar com Machado de Assis na sala de aula. É fundamental trabalhar com Lima Barreto em sala de aula. Lima Barreto é um discípulo, vamos dizer assim, do Machado de Assis. É um grande historiador, um grande romancista, pouco discutido, pouco estudado, muito, muito preconceituado. Muitas pessoas não liam Machado de Assis porque ele era um negro. Além de ser negro, né, ele era um boêmio. Além de ser um boêmio, ele era alcoólatra. Além de ser alcoólatra, ele tinha umas pancadinhas de vez em quando. Né? Mas ele escreveu coisas fantásticas, né, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro clássico. Além disso, eu acho que tem a literatura nordestina, José Lido Rego, Jorge Amado, né? Jorge Amado é um grande narrador, um grande escritor ainda. A literatura dele ainda não está superada. É um grande gozador, um grande humorista. A leitura dele é gostosíssima, graciosa, né? Tem Jorge de Lima, que é um grande poeta, que ficou esquecido, mas deve ser lembrado, né? Que é da Lagoas. Isso daquela velha geração, José Lindo Rego, Raquel de Queiroz. Iracema, né, de José de Alencar. José de Alencar, né, os livros de José de Alencar é considerado o mestre da literatura brasileira, inclusive pelo professor Antônio Cândido, seu grande livro sobre a formação da literatura brasileira. O Cortiço de Aloysio de Azevedo é uma bela leitura, uma coisa bem humorada, muito bom. Acho que aquela é uma coisa que parece que você está dentro do Rio de Janeiro, andando ali pelo aquele centro, né? Ele está contando a história, né? Narrando a história de um século atrás, né? Mas você vive a vida do carioca, né? Hoje, no Rio de Janeiro. E aí tem os novos também, né? Então, aquele menino, o afilhado, como é que é o do Amazonas, Meu Tatu, né? Meu Tatu é um grande... O nosso amigo, né? Que o velho amigo, que ele não estava lembrado de mim, não, mas nós vivemos muito juntos, no Riviera, que é o Inácio Loyola Brandão, tem vários livros de contos. Primeiro aquele livro, Sucesso dele, Bebel, a Garota que a Cidade Comeu, depois o livro sobre Cuba, né, dele, que é muito bom. Zero também é muito bom. Zero, que é fantástico, né? Esses autores, né? E tem mais autores novos aí, né, que estão despertando. O Raduan Nassar é um grande ficcionista brasileiro moderno, né? Não escreveu muito, mas o que escreveu é muito bem feito. Tônio Paiá disse que o Cortiço foi um dos melhores romances que leu. Até hoje me identifico com ele. Li para prestar vestibular nos anos 70. E o perfil aqui, Polo Mulher, disse que o nome dela não é Polo Mulher, é Regina, aqui prestigiando o grande Alagoinha. Muito obrigado mesmo. Quem está aqui, Clemilton Santos, muito obrigado. Ô, Geraldo, nosso tempo está acabando, né? Eu gostaria que você usasse aí 2 minutos para falar o que você quisesse sobre literatura, sobre cultura, o que você quiser. Não, eu só vou lembrar mais 2 livros aí, 2 autores que não podemos deixar de lado, né? Que é o Antônio Torres, por exemplo. Torres, autor de Nossa Terra. Torres, autor de Nossa Terra. E um outro mais próximo ainda, José Erenilson. José Erenilson, aí em Olindina. Em Olindina. Na Tubada dele é um livro clássico. Adoro aquele livro, A Mudança. O Canudos dele é um livro fantástico. Como ele escreve bem, um desgraçado, né? Danado. Eu não tenho mais nada.
Eu só quero agradecer a vocês, a todos os meus amigos aí. Eu acho que esse tipo de papo é muito bom a gente levar nesses tempos de pandemia. A gente está aqui em casa mesmo, dentro de casa, todo mundo, né? Mas tem essa facilidade de tecnologia. A tecnologia é, como um historiador francês, né, da história da análise, não adianta lembrar o nome do autor, mas ele tem um livro que chama Deus Ex Machina, né, que é a coisa que ele faz da máquina, né, a importância da máquina, né, é a tecnologia, né? Exatamente. Deus tecnologia. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui. Antônio Paia disse que tem que marcar uma live com o Geraldo, que 1 hora é muito pouco. Geraldo, brigadão. Começou aqui a minha contagem regressiva. Satisfação e muita admiração por ti, mestre. Obrigado. Você, fala para você que eu quero conhecer pessoalmente. Né? Em breve, exatamente. Valeu, gente. Muito obrigado. Antônio Marco, Azul. Pedro Cardoso, um grande companheiro. Exato, Pedro Cardoso. Um grande abraço também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Mestre Geraldo, referência. Obrigado.